1 Samuel, capítulo 31. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e caíram mortos na montanha de Gilboa. E os filisteus perseguiram a Saul e a seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas, e a Abinadab, e a Malquizua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venhas estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos, e o seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. Pode sentar, amados. Essa história é uma história que termina de uma forma ruim. Saul, o final da sua história é muito feia. Porque o início da sua história foi muito bonita, apesar do povo querer um rei no lugar de Deus, mas ele era uma promessa de Deus. E aquele homem era um homem belo, bem alto, que em Israel todos batiam do seu ombro para baixo, tinha um porte atlético, alguém que dominava muito a guerra e a espada, lutava bem. Ele tinha aparentemente todos os requisitos para ser um grande rei. Mas o fim da sua vida foi muito trágico. Naquele dia, onde eles estiveram, no capítulo 31, fala de uma batalha contra os filisteus, em um monte. Naquele dia, eles foram arrasados e destruídos. Depois de tomar algumas flechadas, Saul, ele pede ao seu escudeiro que o mate. E seu escudeiro não o mata por temor a Deus. Então ele lança a espada na terra e se lança sobre a espada. E ele mesmo tira a sua própria vida. Mas naquele dia, não só Saul morreu os seus 3 filhos, inclusive Jonathan. Mas não só os 3 filhos de Saul morreram quase todos os homens capazes de sair à guerra. Naquele dia, foi um dia de muito choro, de muita tristeza para o povo de Israel. Você já parou para pensar, quando a história não termina com vitória? Talvez surja na nossa mente, onde está Deus na derrota? Onde está Deus nos momentos de desesperos da vida, dos quais nós olhamos e não encontramos solução humana para resolver tamanha situação? Onde está Deus? Talvez no povo de Israel ecoava essa pergunta
E essa pergunta gritava tanto no íntimo de cada um, porque a nação estava sem esperança, sem perspectiva, a nação estava triste. O livro começa com uma viravolta, 1 Samuel, uma viravolta linda, onde o povo estava distante de Deus nos tempos dos juízes, e a palavra de Deus era rara, e Deus se revela a Samuel. Há uma viravolta imensa. Tudo parece que vai muito bem depois que Samuel é juiz. Depois vem um rei e tem vitórias dadas por Deus àquele rei. Mas no último capítulo, essa história termina com tristeza, com luto, com choro, com dor, com pranto, com desesperança. E eu quero ministrar ao meu e ao seu coração sobre o seguinte tema: o Deus que permanece fiel. Apesar da circunstância, Ele é um Deus que permanece fiel em todos os momentos da nossa vida, da nossa história. Deus permanece fiel. Nós precisamos entender que, apesar de tudo, as mãos de Deus que governa o mundo de forma soberana, mesmo assim opera na dor, no silêncio, na vergonha, na morte. Deus permanece fiel em todas as áreas da vida e em todo o tempo. Precisamos ter essa compreensão bem firmada na nossa mente e no nosso coração do Deus que é fiel. Mesmo quando você não consegue enxergar a fidelidade de Deus, Ele é fiel. Quando você lê esse texto do verso 1 ao verso 6, nós lemos só do verso 4 ao verso 6, fala o fim da rebelião. E o fim da rebelião é narrado no verso 6 assim: assim Saul e seus 3 filhos morreram naquele dia. Aquela batalha levou os filhos de Saul e o próprio Saul à morte. Aquela batalha é o fim de uma rebelião na vida de Saul. Quando olhamos para essa história, nós não vemos coincidência. Na história de Saul, nós vimos consequências. Saul tinha tudo para dar certo, tinha tudo para ser abençoado. Ele recebeu o Espírito de Deus quando foi ungido. Começou de forma boa e maravilhosa, mas findou de forma errada, porque a sua vida foi um distanciamento de Deus sempre. A morte de Saul não foi um acidente, como nenhuma morte é um acidente. Algumas têm consequência da vida humana, outras não. Deus quer nos ensinar algo com algumas mortes. Mas na vida de Saul, o juízo de Deus é de forma iminente. Ele era desobediente. Quando você lê o capítulo 13, ele faz um sacrifício ilegal. Ele não poderia sacrificar. Diz a palavra de Deus que Samuel se demorou. E ele achou que Samuel não vinha mais. O povo estava inquieto. O povo estava querendo desistir de sair à guerra. E ele vai e oferece sacrifício, o que só podia fazer o sacerdote. Ele pecou assumindo uma posição que não era dele. No capítulo 15, você vê uma desobediência dele. Deus diz que é para exterminar todo o povo amalequita. E ele preserva o rei, os animais e os ouros, tudo.
É nessa história que Samuel, quando vai lá e pergunta a ele: o que fizeste? Fizeste mal. E ele pega no manto de Samuel e rasga. E Samuel disse: o seu reino foi rasgado, a sua aliança foi quebrada com Deus. Quando você lê o verso 28, o capítulo 28, perdão, Samuel, ele consulta os necromantes. Saul consulta os necromantes. Não é coincidência, é uma ação de Deus na vida de Saul, dando fim à sua rebelião. E você vê isso nesses versos. Apesar de Deus dar fim à rebelião, a rebelião continua no verso 7 ao 10. Mas rebelião por parte dos amalequitas. Os amalequitas fazem com que todo Israel fujam e abandonem as suas cidades. Ele pega a armadura de Saul e eles levam a armadura de Saul a um templo pagão, a um deus pagão, e expõe a armadura de Saul lá, como dissesse assim: seu rei, seu Deus, não é maior que o nosso. Nós somos vitoriosos sobre o seu Deus. Para piorar, eles arrancam a cabeça de Saul. Eles pegam o seu corpo sem cabeça, expõe nos muros para demonstrar que a vitória vem do Deus deles. E quando nós lemos a história até o verso 10, há uma certa tristeza de entendimento, como dissesse: o ídolo venceu. Há uma expressão máxima de derrota do povo de Deus nessa proeza do inimigo. É como nós olhássemos para Deus e disséssemos: a soberania de Deus está sob ataque. A armadura do rei de Israel está exposta em um templo pagão. A derrota de Saul não era só a derrota de um homem, era a derrota do rei de Deus, ou o rei que Deus escolheu. Os filisteus então estavam regozijando. O povo de Israel estava em tristeza, em agonia, porque eles não tinham a compreensão que o nosso Deus continua reinando no trono, apesar dos dissabores da vida. Apesar das tristezas da vida, das angústias da vida, o verdadeiro rei, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele estava preparando o caminho para uma providência de um rei que governasse através de um amor e devoção a Deus. De um homem conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Em terceiro lugar, esse texto, dos versos 11 ao 13, mostra uma luz, um lampejo, no meio de uma escuridão, de uma tristeza profunda, aparece uma luz. Meio de tanta barbárie, tristeza, humilhação, profanação, os homens de Jabes, Gileade, sabem da notícia e eles andam uma noite inteira, arriscando a vida, arriscando morrer, arriscando deixar suas famílias. E eles fazem isso com o intuito de resgatar o corpo de Saul. Quem são esses homens? Esses homens está narrado em 1 Samuel 11. Saul como rei, a primeira cidade que ele defende é aquela cidade.
E aqueles homens têm uma gratidão tanta no seu coração, é tão agradecido ao ato de Deus usar Saul para libertá-los, que aqueles homens têm um papel de honra muito grande na vida de Saul. Uma das coisas maravilhosas da vida é quando nós entendemos que devemos agradecer os feitos de Deus, mas também agradecer os instrumentos de Deus para tamanhos feitos. De uma forma inesperada, esses homens entendem que devem ser fiel àquele homem que Deus usou para ajudá-los. Eles honram Saul mesmo depois de morto. E Deus permite tudo isso porque para ter um novo começo era necessário a morte de Saul. Era necessário o fim de um ciclo para começar um outro. Era necessário que a mudança pudesse vir. E Davi só iria reinar se Saul morresse. E Davi nunca iria matar Saul. Davi é o homem segundo o coração de Deus. O livro termina com tristeza e desespero, porque Deus quer anunciar um novo começo. Algumas vezes nós não entendemos essa realidade. Em meio ao desespero da vida, nós não compreendemos. Em meio às lutas, a dor, a tristeza, nós não compreendemos que Deus, algumas vezes, quer acabar com um ciclo e começar um outro. E era necessário Saul morrer para Davi reinar. Deus fez um novo começo. Deus mostra que Ele é poderoso, que Ele restaura, que Ele transforma, que Ele age poderosamente. Nós precisamos entender que Deus não deseja nem para mim, nem para você um rei tipo Saul. Que talvez esse rei tipo Saul seja um rei igual a mim e a você, desobediente, que morre em desespero, com medo da morte, ele tira a sua própria vida. Um rei que perde o reino, um rei que trouxe vergonha, um rei que mostra as falhas humanas. Nós precisamos entender quem reina. Sabe quem reina? É Jesus. E o nosso rei, que nós de fato precisamos, ele foi perfeitamente obediente. Ele entregou a sua vida em sacrifício. Ele estabeleceu um reino eterno. Ele desprezou a vergonha para trazer glória. Saul tirou a sua própria vida com medo do sofrimento. Cristo aceitou a cruz para nos livrar do sofrimento e da dor. Para que eu e você pudéssemos entender que Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Nossa segurança está em Jesus. Ele é o Senhor da nossa vida. A sua fidelidade está conosco todos os dias. Não dependemos do nosso desempenho. Nós dependemos exclusivamente do caráter imutável do nosso Deus, Deus presente e fiel. O nosso catecismo, a nossa confissão de fé diz assim: o Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência, sacrificou a si mesmo, satisfez plenamente a justiça de Deus. Capítulo 8, parágrafo 5º. Ele diz que o Senhor Jesus Cristo, Ele se entregou, Ele se deu para que nele nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Para que nele, apesar das lutas e dificuldades, pudéssemos enxergar que o nosso Deus está no trono, reinando. Todas as coisas estão sob o seu controle. Ele pode mudar tudo. Ele quer trazer um novo começo.
Ele quer trazer uma nova vida, uma nova esperança, uma nova relação com Ele. Quer que o conheça cada vez mais como Ele é. Talvez você está aqui e se sente derrotado pelo inimigo e aparece na sua mente: onde está Deus no meio dessa derrota? Precisamos entender o que o Senhor Jesus diz na sua santa palavra, no livro de Hebreus 13:5. Jamais te deixarei, nunca te abandonarei. Cristo é o nosso Deus que está presente conosco sempre. Precisamos entender que a rebelião contra Deus nos leva à ruína. Precisamos compreender que o nosso Deus é soberano. Mesmo na derrota, Ele governa tudo. Precisamos compreender que a sua providência, apesar de algumas vezes não esperarmos, Ele vai agir com sua lealdade e fidelidade. Precisamos entender que o Cristo é o verdadeiro Rei e Senhor das nossas vidas. E é Ele que guerreia as nossas guerras. Saul se afastou de Deus. E o fim foi terrível. Talvez você está aqui, distante de Deus. E Deus está te alertando nessa noite que Deus dá fim e dá cabo à rebelião, como fez com Saul. Ele deseja que você volte-se para Ele, que você encontre segurança e fidelidade na vida dEle, apesar das circunstâncias adversas. Busque segurança em Deus, não em você mesmo, não em algumas coisas, mas no Deus Todo-Poderoso e Fiel, que está nesse lugar. Como é que está a sua vida? Talvez você está aqui e diz: eu não estou sentindo mais Deus. Deus está distante. Mas talvez você está descendo em sua desobediência, que vai crescendo cada vez mais em desobediência, e você vai afundando, como Saul foi afundando, até Deus dar cabo dele. Volte-se para Deus. Se arrependa dos seus pecados. Pare de dizer que não tem tempo. Volte a orar, a ler a palavra, a se quebrantar diante de Deus. Volte a falar da bondade, do amor de Jesus, do Deus Todo-Poderoso, fiel. Creia que Ele está contigo e Ele pode mudar tudo e pode fazer uma nova história, um novo começo, pode restaurar a sua vida. Pode fazer de você um homem e uma mulher segundo o coração dEle. Alguém que se arrepende de verdade. Alguém que se quebranta. Alguém que entende, enquanto eu calei, envelhecer os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Alguém que entende que precisa se quebrantar, precisa abrir o seu coração diante de Deus, confessar os seus pecados, abandonar e voltar-se para Deus e experimentar do Deus poderoso, fiel, que se deu na cruz por você, o perdão, a restauração, e viver um novo momento de vida, e vida ao lado de Deus. Segundo mês do ano, ainda é tempo de arrependimento, é tempo de voltar-se para Deus em humilhação e em rendição, entendendo quem Ele é. Ele é o nosso Rei. Baixe sua fronte. Mais uma vez, converse com Deus, porque talvez você está tão longe de Deus, talvez os seus dons, os seus talentos, dos quais Deus te agraciou, você não tem usado.
Talvez há tantas desculpas que você bota e que você fala em relação a coisas das quais você deveria fazer e não faz. Reconheça o seu estado de pecado. Confesse, abandone, se volte para Deus. Diga assim: Senhor, enche a minha vida. Nós falamos hoje aqui: não vos embriaguei com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Senhor Espírito Santo, enche a minha vida, o meu coração, transborda a alegria de ler a Tua palavra, de Te cultuar, de orar, de falar do Teu amor, de sentir a Tua presença. Senhor, restaura. Senhor Deus, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo possa soprar nesse lugar, meu Pai. Sopra na vida do Teu servo, da Tua serva. Enche, Deus, em nome de Jesus. E para a glória do Senhor, Pai. O Senhor está aqui, Pai. O Senhor está aqui, Deus. Que o Senhor venha mover de uma forma extraordinária a vida do Teu servo e serva. Em nome de Jesus. Restaura, transforma, dá desejo de Te buscar, de te adorar, de Te servir. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Oh Deus, aqui está o Teu povo, oh Deus. Oh Deus, o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o nosso Rei, é quem tem todo o domínio, todo o poder e tem toda a direção de tudo. Faz um milagre, opera poderosamente para o louvor e glória do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém e amém.